Querido irmão, querida irmã, para essa sexta-feira da 19ª semana do tempo comum, nesse dia 12 de agosto, temos como proposta de reflexão o texto de Mateus, capítulo 19, 3 a 12. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher, e disse: por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, quando se fala de amor, não há espaço para a rigidez da lei. Os fariseus queriam oportunidade para ver se Jesus seria permissivo ou restritivo. Porém, o mestre, que conhece as artimanhas do pensamento do grupo, recorda-lhes o princípio da unidade, da fraternidade, projeto inicial do Criador, uma só carne. O problema, na verdade, é a dureza do coração. Um coração duro e uma mente orgulhosa destroem o amor. Matrimônio e celibato são dons e, como tais, geram o dinamismo na comunidade. Jamais há ruptura. Onde há amor, não há desistência. Há completude, há inteireza. É assim que Jesus nos quer. O contrário é submissão e desintegração dos laços. O que Deus uniu, o homem não separe. Refere-se aos versículos mais profundos e sagrados. A lei, ao contrário, age na frieza. Querido irmão, querida irmã, o casamento é um dos grandes sonhos humanos. Para isso, os casais que pretendem levar a sério a vida a dois se preparam pelo namoro e pelo noivado. O casamento exige dos dois a abertura para o acolhimento mútuo, a partilha de vida, a superação do individualismo e do egoísmo. Nesse sentido, experimenta-se que o matrimônio é obra de Deus, que os chama à unidade, à comunhão, ao amor que se abre à geração de novas vidas. Diante das leis que permitiam ao homem repudiar sua mulher, Jesus reafirmou
o projeto original de Deus sobre o matrimônio. A unidade, a comunhão, a santidade, num laço indissolúvel. As leis humanas são boas e necessárias na medida em que protegem essa sociedade de amor. Querido irmão, querida irmã, a proposta para esse dia é informar-se sobre os serviços da igreja aos casais em crise. E agora, reza assim comigo, finalizando este momento. Senhor Jesus Cristo, ajuda os casais a valorizar o matrimônio por meio da comunhão de vida, que se expressa pelo amor sincero, o respeito mútuo e a partilha de bens materiais e espirituais. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desta sexta-feira, da 19ª semana do tempo comum, nesse dia 12 de agosto, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos indicados, Ezequiel 16, 1 a 15, o versículo 60, o 63, também o texto de Mateus 19, 3 a 12, rezar o salmo responsorial, que é tirado de Isaías 12, 2 a 4, 5 a 6. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você poderá agora acompanhar a leitura da profecia de Ezequiel e a continuação dessa reflexão aplicada à vida. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, mostra a Jerusalém suas abominações. Dirás: Assim fala o Senhor Deus a Jerusalém. Por tua origem e nascimento és do país de Canaã. Teu pai era um amorreu e tua mãe uma hitita. E como foi o teu nascimento? Quando nasceste, não te cortaram o cordão umbilical. Não foste banhada em água, nem esfregada com salmoura, nem envolvida em faixas. Ninguém teve dó de ti, nem te prestou algum desses serviços por compaixão. Ao contrário, no dia em que nasceste, eles te deixaram exposta em campo aberto, porque desprezavam a tua vida. Então eu passei junto de ti e vi que te debatias no próprio sangue. E enquanto estavas em teu sangue, eu te disse: vive. Eu te fiz crescer exuberante como planta silvestre. Tu cresceste e te desenvolveste e chegaste à puberdade. Teus seios se firmaram e os pelos cresceram, mas estavas inteiramente nua. Passando junto de ti, percebi que tinhas chegado à idade do amor. Estendi meu manto sobre ti para cobrir tua nudez. Fiz um juramento, estabelecendo uma aliança contigo, oráculo do Senhor, e tu foste minha. Banhei-te na água, limpei-te do sangue e ungi-te com perfume. Eu te revesti de roupas bordadas, calcei-te com sandálias de fino couro, cingi-te de linho e te cobri da seda. Eu te enfeitei de joias, pus braceletes em teus braços e um colar no pescoço. Eu te pus um anel no nariz, brincos nas orelhas e uma coroa magnífica na cabeça. Estavas enfeitada de ouro e prata. Tuas vestimentas eram de linho finíssimo, de seda e de bordados. Eu te nutria com flor de farinha, mel e óleo. Ficaste cada vez mais bela e chegaste à realeza. Tua fama se espalhou entre as nações por causa de tua beleza perfeita, devido ao esplendor com que te cobri, oráculo do Senhor.
mas puseste tua confiança na beleza e te prostituíste graças à tua fama. E sem pudor te oferecias a qualquer passante. Eu, porém, me lembrarei de minha aliança contigo, quando ainda eras jovem, e vou estabelecer contigo uma aliança eterna. É para que te recordes e te envergonhes, e na tua confusão não abras mais a boca, quando eu te houver perdoado tudo o que fizeste. Oráculo do Senhor Deus, palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, a liturgia da palavra de hoje trata da infidelidade humana, tanto na primeira leitura do livro do profeta Ezequiel, como o Evangelho, falam da infidelidade que gera descaminhos e sofrimentos. Infidelidade a Deus, infidelidade dentro do lar, infidelidade na comunidade. A primeira leitura traz a imagem de Jerusalém como a de uma mulher desposada e amada, que se torna infiel ao seu marido, iludindo-se com sua beleza e as falsas promessas. Foi assim com essa cidade que Deus tanto amou, formando-a e preparando-a para ser grande. Ele a amparou na sua debilidade, cercando-a de carinho e proteção. Mas num dado momento de sua vida, quando já estava bela e formada, entregou-se às desonras. Mas Deus, por tanto amá-la, não a abandonou. Prometeu recuperá-la e resgatar a sua dignidade com aquele esposo que ama verdadeiramente a sua esposa e perdoa a sua infidelidade. Quando não existe perdão entre um casal, eles passam a não se suportar um ao outro, e o caminho é a separação. Toda separação revela a dureza de coração de um dos cônjuges, como nos mostra o evangelho de hoje. Jesus está diante de uma questão polêmica, o divórcio. Os fariseus, para tentar Jesus, para apanhá-lo em alguma incoerência, perguntam se é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo. A palavra despedir já dá a impressão da união como contrato profissional entre duas partes, em que ambas têm obrigações recíprocas. Pelo que tudo indica, a mulher tinha menos direitos que o homem nesse contrato. Vemos que ainda hoje isso acontece, embora já se tenham obtido muitas conquistas. Apesar dos avanços na questão matrimonial e da igualdade pedida no livro do Gênesis, as mulheres levaram milênios para conquistar seus direitos. E em muitas nações, elas ainda são tratadas como funcionárias do marido, podendo ser despedidas pelos maridos quando lhes convier. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que marido e mulher se unam e formem uma só carne e não se separem jamais. Que ambos se completem e se respeitem, gerando assim uma família alicerçada no amor e no respeito. Os fariseus, porém, insistem, mostrando que Moisés escreveu uma certidão de divórcio e permitiu que a mulher fosse dispensada da união que eles contraíram, melhor. A resposta de Jesus é muito sábia. Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Portanto, não é a vontade de Deus que um casal se separe, mas é a falta de amor que endurece o coração e provoca a separação. Se os casais soubessem a importância do sacramento do matrimônio, amando-se verdadeiramente, não haveria separação.
A separação só acontece quando um casal ou uma das partes não ama mais. Quem não ama não consegue viver mais com a outra pessoa e pode desrespeitá-la, não valorizá-la, enfim, ter atos que fazem com que uma vida a dois, que deveria ser plena e completa, se torne algo insuportável, um inferno. E Deus não quer que as pessoas façam de sua vida e da vida do seu próximo um inferno. Desse modo, somente a separação pode pôr fim a essa situação. É por isso que Moisés permitiu que se despedisse a mulher. É melhor despedi-la que maltratá-la, que tratá-la como objeto, enfim. Quando um não respeita o outro, o melhor que se faz é separar. Mas a separação, não é da vontade de Deus. Tanto é que quem se separa passa a ter algumas restrições perante a igreja e perante outros relacionamentos, como vimos no evangelho de hoje. Esse é, portanto, um tema bastante polêmico, mas sobre o qual vale a pena refletir. Que bom se os casais antes do matrimônio fizessem do tempo de namoro um tempo que servisse para avaliar se estão verdadeiramente dispostos a viver juntos, até que a morte os separe. Assim não haveria tantos divórcios, tanta banalização do sacramento do matrimônio. Querido irmão, querida irmã, peçamos que Deus abençoe, que Deus abençoe e proteja todos os casais e os que estão se preparando para receber o sacramento do matrimônio. Que sejamos sempre fiéis a Deus na aliança que firmamos com Ele. Como é importante esta reflexão e o casal sempre ter aquele espaço para rezar junto, porque isso fortalece a união. E neste momento, finalizando, reze assim comigo, Divino Espírito, reforça em nossas comunidades os laços que unem os casais cristãos, para jamais os romperem, pois o Criador os tornou uma só carne. Amém.